Ok, bom dia, chinelada. Hoje, domingo de Páscoa. Hoje são 5 do 4, são 7 horas e 16. A Páscoa lembra Yeshua. Páscoa quer dizer passagem, certo? Eu não sei como. Bom, eles devem lembrar, deve ser uma festa tradicional hebreia, certo? Deve lembrar ali a passagem do Mar Vermelho saindo do Egito. Eu tô com a memória aqui ali no com a memória no mapa ali do Oriente Médio, tá certo? Mas eu não consigo imaginar ali o Mar Vermelho e um trecho, sabe, onde possa ter o Egito e ali, sabe, os hebreus saindo do Egito, fazendo a travessia, sabe, vindo para a Palestina, eu acho. E eu penso que talvez eles celebrassem essa efeméride da Páscoa como sendo essa passagem, tá certo? Depois essa passagem metaforizou para significar mudança de vida, significar uma epifania, um esquecimento de mundo de pecados. Veja, quando se fala em pecados, nós estamos falando aí do estado de natureza, certo? No mundo estético, de certa forma, tá certo? No fundo, no mundo emocional, sabe? No mundo da fantasia, da ilusão, o ser humano vai adquirindo lucidez racional com o tempo, tá certo? No período em que o Weltan Shaung do mundo, o paradigma, a cosmovisão do mundo era a cosmovisão de crença, a cosmovisão de religião. E quero situar, tá certo, no mundo estético, sabe, no mundo emocional, tá certo, no mundo da inteligência artificial, no mundo da inteligência emocional, tá certo. E repito, o mundo da inteligência racional, tá certo, vai se consolidando, porque eu penso que a razão ela já estava latente ali, sabe, nos hominídeos, tá certo? O pensamento, a matemática, é, é, urdições, é de urdir, certo? Urdições ali, sabe, de engenharia já havia, sabe, ali no, naqueles hominídeos ali perambulando, sabe, ali na pré-história, sabe? De forma rudimentar, mas havia. Agora, o que predominava mais eram os impulsos, certo? Os impulsos da carne. E quando falo de Páscoa, falo de religião, e quando se fala de religião, se fala de pecado. Eu queria lembrar dos 7 pecados capitais. 3 deles eu identifiquei. Eu não sei se a ganância é um pecado capital, eu não sei. A ganância talvez relacionado com a usura, tá certo? Eu não sei. Mas tem a gula, tem a avareza, tem o orgulho, a vaidade, tá certo? Eu precisava ver os outros aí, sabe? Porque no fundo, como se está no mundo, no mundo de natureza, o mundo de natureza por excelência é o mundo dos impulsos, o mundo das emoções, o mundo de que, assim, até mesmo da força bruta, o mundo da violência, tá certo? Mas como não havia Estado, sabe, havia apenas organizações tribais, sabe? Mesmo os reinos que estavam estabelecidos não passavam de entidades tribais e ali, sabe, não havia uma regulamentação, não havia noção de Estado propriamente dito como nós temos na modernidade, onde há um conjunto de leis independentes ali, sabe, leis votadas pela sociedade e não pelo autocrata, tá certo? Pelo autocrata de plantão, pelo tirano, certo? Pelo exorbitante, pelo senhor de guerra, tá certo? Pelo senhor de clã, pelo senhor de dinastia, tá certo?
Veja que quando começa a modernidade, tá certo? O mundo continua, sabe, ali se compondo com as mesmas instituições, sabe, com as mesmas organizações, as organizações monárquicas, sabe? E as leis, então, as leis que seriam produtos da razão, que manifestariam uma vontade contratual, uma vontade societal, uma vontade de maioria, isso vai se estabelecendo devagar, tá certo? E hoje nós temos, então, o estado de natureza ali, sabe, ao lado do estado racional, tá certo? No estado de direito, tá certo? Onde o direito se refere a normas, a normas que se estabelecem dentro do campo dessas normas, aí estão as leis, tá certo? E, e assim a gente vive hoje. O Trump, por exemplo, ele é censurado do mundo por ser um cara que retorna o mundo ao estado de natureza, sabe? Ao estado de impulsos, ao estado de emoções, tá certo? A um estado estético, sabe? A um estado de espetacularização, tá certo? E ele quer dar dobra em todo mundo, faz trapaça, trap em inglês, acho que é trapaça, tá certo? Ele mandado pelo Beno, rapaz, sabe? O Beno e ali os magnatas, sabe? Os magnatas plutocratas, os donos das plataformas aí, sabe? De comunicação digital, das empresas de tecnologia, sabe? De ponta, tá certo? O Peter Thiel, por exemplo. Como é que chama a empresa do Peter Thiel, hein? Ah, não vou lembrar agora, mas assim, o fato é que hoje, e como no passado, sabe, havia ali uma dinastia que prevalecia, mas havia ao lado, sabe, outros grupos dinásticos, sabe, outros grupos ali querendo, sabe, o poder e aquela coisa toda. E assim, rapaz, a humanidade vem se arrastando, certo? Se arrastando por meio da força, por meio da força constituída, por meio da força construída, tá certo? E, e assim, tá certo? E estamos agora aí. Então veja que ali, voltando ao tema da passagem da Páscoa, certo? E Yeshua, quando veio naquele mundo onde havia o Império Romano, ali, sabe, na Palestina. A, a, a Palestina era uma província romana, tá certo? E era um lugar de exploração, de tributos. Os palestinos eram obrigados a pagar tributos ao imperador, a César, certo? Eu não sei se já o César o Augusto já tinha passado por ali. Não sei, eu acho que o Augusto já tinha passado, acho que não. O Augusto veio ali perto de César, o próprio César, o Caio e Júlio, certo? E Caio Júlio veio ali pelo século IV, tá certo? E logo em seguida veio o Augusto, então eu acho que não havia ainda ali, sabe? Sim, mas já havia influência de Augusto. Acho que o imperador é chamado de César Augusto. César. Rapaz, eu só sei dizer que se pagava tributo a César, tá certo? Ao imperador, e Pôncio Pilatos representava, sabe, representava o imperador, ele era o governador da província, tá certo? E ali, sabe, o governador e ali a corte imperial andava de mão dadas com os colaboracionistas ali, sabe, hebreus, sabe, os sacerdotes. Os caras de casta, rapaz. Os caras de casta e ali no meio estão os religiosos, tá certo? Mas não necessariamente todos os religiosos, havia ali os comerciantes no meio, sabe, os comerciantes que se favoreciam e buscavam a aproximação com o imperador. É tipo assim, rapaz, como fez o Vorcaro, tá certo? O Vorcaro pegou um banco aí, sabe, um banco falido, sabe, deu vida para ele, o Bob Field Neto, sabe, facilitou. O Bob é o Roberto Campos Neto, sabe? Junto com o Paulo Guedes, favoreceram a vida dele, tá certo? E ele começou a adquirir, sabe, carteiras de títulos de crédito. Eu não sei se esses títulos de crédito são de empresas, que tipo de títulos são. Da dívida interna, da dívida nacional não são, porque a dívida nacional não é podre, tá certo?
Mas não sei quem produzia, rapaz, esses títulos podres, tá certo? Eu não sei que porra é essa de títulos podres. E ele, sabe, comprava esses títulos, a carteira logo, sabe, baratinho, sabe? E colocava aí, contratava pessoas, contratava operadores para vender, tá certo? Esses títulos. Veja que aquele cara do BCG Pactual, o André Esteves, sabe, adquiriu milhares de títulos do Vorcaro. Eles tinham, rapaz, eles tinham combinação, rapaz, sabe? E assim, sabe? Mas veja que no tempo lá também é dos hebreus, naquela época, no tempo das castas religiosas hebreias ali, no tempo de Yeshua, sabe? E essas coisas, essas discussões já estavam por lá, rapaz, essa coisa de ganhar dinheiro, de ganhar dinheiro. Mas veja que naquela época, não sei, eu acho que ali, sabe, funcionava no tempo, talvez um código, um código penal, sabe? Esse aí, sabe, que se usava para, aí, sabe, como fez agora Israel. Israel acabou de editar uma lei, sabe, uma lei penal que deve ser usada para condenar palestinos ali, sabe, que praticam, como eles dizem lá, atos de terrorismo, tá certo? E lei penal que prevê pena de morte por enforcamento, tá certo? Então veja que um código penal, uma norma, uma regra, sabe, que sancione os rebarbados ali, sabe, os não ali queridos ali, sabe, na convivência da corte, ali na convivência da sociedade, da nata da sociedade. Esses caras, eles são perseguidos, sabe? São chamados de bandidos, de vagabundos, tá certo? Como hoje acontece na nossa sociedade, rapaz, os pobres, sabe, aqui de periferia, sabe? Porra, a PM aqui, rapaz, porra, enche a barriga, tá certo? Porra, bicho. Porque eles fazem opressão, rapaz, em cima dessa população pobre. Eu tenho experiência disso, rapaz. Eu fui delegado de polícia e pude viver, sabe, o quanto esse sistema, sabe, de segurança pode possibilitar a chegada em cima de criminosos e ali, sabe, e daqueles que fazem pequenas transações ilícitas, sabe, e ali montar um esquema de ganância, sabe, porra, bicho, é foda. E eu só sei, rapaz, que Yeshua veio, veja então, falava-se de Páscoa, Páscoa que lembrava a passagem do Mar Vermelho, tá certo, pelo povo que saía da escravidão, do escravismo ali, né, no Egito, tá certo. Moisés tomou na marra, sabe, 400 mil hebreus que estavam cativos ali no Egito, cativos do Egito que saíram ali, sabe, da cativaria ali da Babilônia, sabe? Eu não sei se foi o Nabucodonosor que invadiu a Palestina e, sabe, matou um bocado de hebreus, sabe, levou o resto cativo lá para a Babilônia, para o reino dele lá, sabe, boa. E foi Ciro, certo, um persa, tá certo, que tirou, rapaz, os hebreus, olha, veja como é que pode isso. E hoje os hebreus ali, sabe, e os persas não se dão ali bem na região, rapaz, o Irã, rapaz, sabe. O Irã representa uma ameaça porquanto ali, sabe, atrasa o imperialismo ali na região, tá certo? E, e os hebreus, ali, os israelenses enxergam ali os persas nas montanhas ali lá em cima, rapaz, no Estreito de Hormuz, sabe? Porra, eles olham lá de baixo, sabe? E dizem, rapaz, esses caras não prestam, esses caras me ameaçam. E quando, rapaz, eles querem agora que bomba atômica não vai ter, rapaz, sabe? E é essa a razão da porrada num primeiro momento, tá certo? É questão mesmo, é de disputa tribal, rapaz, que tem ali, sabe? Porra, bicho, é foda. E Yeshua, quando vem então, sabe, com ali, sabe, não tão divino, tá certo, mas assim, histórico, ele propõe ali, sabe, uma conciliação ali, sabe, nos costumes ali na região onde ele estava, na Galileia. Eu não entendo bem a geografia ali, sabe, daquela região ali na Palestina, tá certo? Não entendo bem. Me parece que a Galileia está aproximada ali, do Líbano, eu não sei como é que vai ser. Rapaz, eu só sei dizer que são já agora 14 minutos de vídeo, já dá até tempo de morrer, rapaz, sabe? Eu poderia chamar, sabe, esse vídeo de Galileia, assim, só para dizer que hoje os motivos, sabe, estão voltados para ali. Jesus da Galileia e Yeshua da Galileia, mas o fato foi que ele deixou uma ética, sabe, uma ética diferente, uma ética contra a espada, sabe, contra a força bruta, contra o império, contra a colonização, tá certo? E ele falava isso nos sermões,
certo? Nos sermões, sim, ele não tinha um templo específico para se dirigir ao povo, certo? Em Jerusalém tinha o templo de Jerusalém, tá certo? Mas ele andava perambulando para cima e para baixo, onde ele chegava, ele chamava uma conversa de fala ali, sabe, uma roda de fala, tá certo? E ali fazer o trabalho dele ali, sabe, de divulgar ali, sabe, ali um comportamento humanista, tá certo? Um comportamento ali, sabe, que prestigiasse ali, sabe, o ser humano, tá certo? Que combatesse a desigualdade social ali, sabe, entre eles ali, com aquele povo ali da Galileia, tá certo? Essas coisas que hoje se faz no mundo, rapaz, sabe, que o Mao Zedong fez na China, tá certo? Hoje a China tá tá aí, sabe, divulgada, sabe, o povo chinês, 1 bilhão, rapaz, e meio, 1 bilhão e 400 milhões de chineses vivem ali no território da China, tá certo? E o Mao Zedong, sabe, promoveu uma libertação, sabe, do país dele, primeiro dos japoneses, tá certo? Depois neutralizou ali uma guerra civil que tinha, tá certo? E construiu um Estado socialista, marxista socialista, apoiado, auxiliado por Lenin, talvez, tá certo? Eu não sei direito, sabe? Quem sabe disso é o Lejane, a Lejane Mihan, que tem 5 livros, sabe, sobre o marxismo, tá certo? Um dos livros é só sobre o Mao Zedong, sabe? E o fato foi que ele instalou ali no país dele, o Mao Zedong, o Mao Tse Tung, instalou no país dele um regime de governo comunista, tá certo? Baseado, centralizado num partido forte, porque existem outros partidos políticos fortes, existem outros partidos políticos, tá certo? Há uma convivência ali de outros partidos, mas tem um deles que é centralizador, tá certo? E o Xi Jinping é o secretário-geral desse partido, tá certo? Mas o fato é que esse partido, sabe, organiza o país ao contrário do mundo ocidental. Veja que nós estamos ali no Oriente, tá certo? E ao contrário do Ocidente, que tem aí, sabe, os estados liberais, os estados liberais capitalistas, individualistas, que pregam a liberdade individual, sabe, do cidadão, tá certo? E dá liberdade para os empresários e atribui ao mercado a tarefa de organizar, sabe, a sociedade. Só que não dá certo, bicho. Não dá, rapaz, porque ninguém deve confiar, rapaz, em quem caga, rapaz, come e caga, tá certo? Essas pessoas são suspeitas. Aí eu conto uma história, sabe, que a minha mãe, eu não sei, eu ouvi dentro do ambiente familiar, tá certo? Uma história que talvez a mãe dela contasse, tá certo? Onde ali na Generalíssimo tem um hospital, é o Hospital Dom Luiz, um hospital lusitano, um hospital português, tá certo? Também chamado de Beneficente, é portuguesa. E ela, não sei se tinha convênio com o governo naquela época, não sei como é que era isso aí, tá certo? Eu só sei que havia lá uma capela e havia, sabe, ali o lugar onde certos pacientes ali, sabe, ficavam ali hospedados ali. Como é que chama aquele setor geral ali, sabe, do hospital? Não vou lembrar o nome agora. Tem os apartamentos, tem aquele setor geral. Eu sei que havia uma capela e um padre que rezava missa naquela capela, tá certo? Todo dia, tá certo? Eu não sei para quem ele rezava aquela missa e quem comparecia àquela missa, eu não sei. Eu não sei, deveria, vai ver, rapaz, haver freiras ali naquele hospital, tá certo? E o padre então fazia a missa para as freiras todo dia, tá certo? Para elas ficarem ali concentradas, rapaz, não esquecer o ofício divino, rapaz, sabe? Porra, bicho, sabe? Aí quando terminava, a palavra tá na ponta da língua, tá querendo sair, não vem. Aí quando terminava a missa, o padre se dirigia, sabe, para aquele setor da pobretude, tá certo? Como fazia Yeshua, rapaz, no tempo dele, rapaz, sabe, se dirigindo aos pobres, sabe? Aos pobres ali do local, tá certo? Aí ele se aproximava, sabe, andando ali de batina, sabe, olhando para um lado e para o outro. De repente ele se aproximava, sabe, com um sorriso de um que poderia assim estar mais fumado, sabe, com a saúde mais fodida, tá certo? Ele se aproximava do ouvido e perguntava assim: já defecou hoje? Rapaz, porque defecar é fundamental, rapaz, sabe? É fundamental, sabe?
As fezes, rapaz, no intestino, sabe? Elas causam doenças, rapaz. Olha, pô. Então não se pode confiar, rapaz, em seres humanos, rapaz. Essa é a verdade, tá certo? Quando eu falo isso, eu não estou sendo pessimista, tá certo? Eu estou sendo realista para dizer que nós recebemos uma educação, nós temos uma cabeça, sabe? Uma cabeça produzida pela Rede Globo, por exemplo, tá certo? Aqui no Brasil é a Rede Globo que faz a cabeça dos brasileiros, sabe? Pode crer, rapaz, sabe? É ela que domina, sabe, como boca de ferro, sabe, a produção de informações que circulam, sabe, e que ali, sabe, que circulam e ali, sabe, informam, tem educação, como é que te chama? Instrução, e instrui, sabe, e instrui os cidadãos, sabe, do país, sabe, os brasileiros, sabe, a se comportar de acordo com o padrão liberal, o padrão democrático liberal, tá certo? O padrão, sabe, capitalista, tá certo? E não admite, sabe, paralelismo, rapaz, com outros regimes, rapaz. Mas quando já? A Globo faz isso, tá certo? Porra, bicho, é foda. Eu falava do padre, sim, falava dos intestinos podres, tá certo? Os capitalistas, sabe? Eles são hedonistas, bicho, sabe? Eles são egoístas, individualistas. Eles têm máquinas de operar a ganância, certo? Eles são caras que têm os olhos gordos, eles praticam a cobiça, sabe? Eles praticam a usura, eles praticam a avareza, a acumulação, tá certo? Porra, bicho, sabe? Aí o cidadão, quando acumula demais, rapaz, ele toma dos outros. Essa é a questão. A humanidade, sabe, um dia, quando a escatologia se aproxima mais, sabe, o Armagedon se aproximar, a gente vai viver assim, rapaz, um desespero muito grande, porque a população do mundo tende a aumentar, tá certo? E aí, sabe, vai haver escassez, sabe, porque os gulosos, sabe, os caras que praticam a gula, sabe, aí, sabe, tá demais. Hoje, por exemplo, essa guerra que tá acontecendo ali no Oriente Médio, tá certo? Porra, bicho, ali tá foda porque os caras tem sete empresas no mundo, certo? Sete big techs, sabe? Empresas de grande de tecnologia de impacto, sabe? Que estão ganhando dinheiro fazendo armas de guerra, fazendo radares, rapaz, sabe? Fazendo, produzindo inteligência artificial em chips, em. Como é que chama aquela coisa? Em os chips, certo? Os chips sabe, que são usadas em mísseis e são usadas, sabe, em espionagem e usadas, sei lá mais em que, rapaz, em armas de tiro, por exemplo, nos fuzis, talvez até nas pistolas, eu não sei, tá certo? E esses caras estão vendendo mercadoria, rapaz, aí, sabe, de tecnologia, sabe, adoidado aí, tá certo? Porra. E E acumulando riqueza, tá certo? Outro dia me parece que disseram que a iPhone, por exemplo, ela tem aí, sabe, o valor de 4 trilhões de dólares. A iPhone, rapaz, olha, daquele cara, como é que chamava ele? Não sei, era o Sam Altman, eu não sei se o nome dele era esse, não sei. Não, acho que não era Sam Altman, não. Então é isso, meu chapa. E veja que Yeshua veio no tempo dele ali, sabe, com aquele camisolão que ele usava. Eu não sei como é que acho que lá na região, sabe, essa roupa aí dos árabes aí, eu acho que tem um nome para aquilo ali, sabe? E Yeshua devia ter um só e um único, tá certo? E ele andava para cima e para baixo, sabe, calçado numa alpercata, tá certo? As unhas dele deveriam ser assim, ser sujas, cheia de poeira debaixo das unhas, sabe? Não sei. Não sei. Madalena uma vez deu um trato nele, lavou os pés dele, aquela coisa toda, sabe? Foi isso? Não, foi ele que lavou os pés dos pobres, não sei. Não sei como é que foi isso aí. Não sei. Mas o fato foi que Yeshua passou, é um ser histórico, o Lejane Miran acredita nisso, tá certo? Tem uma teoria misticista, diz o Lejane, sabe, que nega a existência de Yeshua, sabe? Acham que ele apenas é um mito, tá certo? Uma lenda, uma narrativa, tá certo? Uma história. Mas tem os que acreditam nele historicamente, tá certo? E tem outros que acreditam nele divinalmente, tá certo? Divindade essa que foi atribuída num concílio, eu não sei qual foi o concílio, sabe, que admitiu, sabe, que reconheceu que Yeshua, sabe, era filho de Deus, aquela coisa toda, tá certo?
Mas hoje o que se tem e o que ficou para a história, tá certo, é justamente o desaparecimento do corpo de Yeshua do sepulcro, sabe, de uma caverna onde estava o corpo dele, tá certo? E de repente o corpo desapareceu, tá certo? E se atribui a esse corpo, a esse desaparecimento, um mistério, tá certo? E se diz que, na verdade, ele se ergueu, certo? Ele se ergueu, bicho, sabe? E daí nasce, sabe, a crença na divindade dele, tá certo? E aí se consuma, então, sabe, o mistério é pascal, certo? Da passagem, tá certo? E reforça, então, sabe, aí, sabe, reforça um comportamento, a prática de um comportamento mais firme, sabe, mais assim, sabe, sólido em termos assim, sabe, de humanidade do ser humano, tá certo? Da bondade dos seres humanos, sabe, de procurarem o comportamento virtuoso, tá certo? Um comportamento que não seja ganancioso, que não seja cobiçoso, que não seja guloso, que não seja avarento e por aí vai. Coloquemos aqui os 4 pecados capitais, coloquemos a vaidade e o orgulho no meio, tá certo? Essas coisas, os sentimentos, sabe, os sentimentos próprios do corpo, tá certo? Que precisam ser combatidos todos os dias, tá certo? Porra, bicho, é foda, tá certo? Eu não sei se eu chamo, sabe, de pecados capitais, tá certo? Ou se chamo esse vídeo, não foi Páscoa que eu falei, não, eu falei outro nome, não foi, não sei qual foi o nome que eu falei, mas eu vou lembrar, tá certo? Eu vou ouvir o vídeo e vou colocar o nome, certo? Para dizer assim, sabe, que há esforços no mundo, sabe, para reconhecer no ser humano, assim, sabe, é, a, aí, sabe, comportamentos pacíficos. Eu estava hoje de manhã, não, desde ontem, sabe, que o Fernando Horta apareceu, sabe, num vídeo aí, tá certo, falando de paz e guerra, tá certo. E talvez eu, por conta disso, chamei esse vídeo de Paz e Guerra, para não dizer Guerra e Paz, tá certo? Que lembra Dostoiévski, eu acho, não sei se é ele que escreveu aí um romance, certo? Onde o Horta, sabe, quando já são 27 minutos, dá para falar mais um pouco, onde o Horta posiciona, e eu já vinha falando isso a respeito de violência, tá certo? E de guerra, tá certo? Que o ser humano, a partir do momento que ele começa a saber amealhar para si, ali amealhar os benefícios, sabe? Como é que chama? Como é que eu chamo? Amealhar os excessos, não é excesso não, da produção, tá certo? Da produção e do trabalho, não é excesso. É, ali, sabe, quando se produz, sabe, sobra ali, sabe, se tira uma parte para o consumo, a outra parte o chefe ali, sabe, da aldeia ali, do grupo, sabe, se apropria os excessos, os excedentes, cara. Quando se apropria, veja que o mundo é assim, tá certo? A avareza está presente no mundo, tá certo? Onde ali, sabe, a avareza que se transforma num instrumento, num mecanismo de ganância, sabe? A cobiça e ganância, tá certo? Essas coisas assim, sabe, do mundo emocional, sabe, do mundo dos impulsos, do mundo da fome do Arthur Schopenhauer, tá certo? Égua, bicho, é foda, tá certo? E veja que o Horta falava exatamente sobre. Ele falava de um cara que teorizou, sabe, no século XIX, sobre engenharia de guerra. Como é que chamava ele? Eu não vou lembrar, tá certo? E ele trouxe também aquele filósofo francês manjado aí também, tá certo? Que colocaram uma discussão entre paz e guerra de duas maneiras diferentes. A violência, a causa da violência, tá certo? Como é que chamava aquele cara? Um cara dizia assim, tá certo? Que onde a política falha, sabe? A guerra se apresenta, qualquer coisa assim, mais ou menos, tá certo? Então veja que o mundo é pacífico, tá certo? E de repente, sabe, os desentendimentos conduzem à guerra, tá certo? Talvez ele refletisse ali, eu não sei se ele estava no tempo ali da Primeira Grande Guerra, eu não sei, mas antes dele eu vi uma porrada de guerras também, tá certo? E ele, o Foucault, tá certo? O Foucault já disse o contrário. Não, o que nós temos aí, rapaz, é violência o tempo todo, que é mais ou menos essa ideia que eu tenho. Tá certo? Com essa história da apropriação dos excedentes da produção e do trabalho, tá certo? Nós temos ali, sabe, o pomo da discórdia, tá certo?
Quando se fala ali de Caim e Abel, tá certo? Aquele mito ali de Caim e Abel, Abel representando o mundo da pecuária, tá certo? E o Caim representando o mundo da produção agrária, tá certo? E ali se tem então duas fronteiras e dois campos de violência, tá certo? Um campo econômico contra outro, tá certo? É mais ou menos isso que acontece no mundo de hoje, tá certo? A partir de um certo ponto, a violência, sabe? A força bruta, os dentes arreganhados, um pedaço de pau, uma pedra, no caso ali, sabe? O mito de Caim e Abel diz que Abel foi assassinado com uma pedrada na cabeça, tá certo? O Caim esmagou a cabeça de Abel, tá certo? Então veja que pegar uma pedra, sabe, esmagar a cabeça do outro, tá certo? É um ato de violência. Então o que nós temos no começo, tá certo? É a violência, sabe, os impulsos, a raiva e por fim o ódio, tá certo? E essas coisas aí, tá certo? É que estão no corpo e que, sabe, e que se estabelecem, sabe, entre um corpo e outro, tá certo? A raiva, o ódio. O ódio, ele é premeditado, tá certo? Ele é arma, tá certo? É arma de argumento, como é que te diz? É força de argumento, não é força que eu quero dizer, tá certo? Como é que diz? É tema de argumento também, não é tema, tá certo? É uma força argumentativa, o ódio, tá certo? Que te move por dentro, tá certo? E, sabe, te cega, tá certo? É uma coisa assim, é impulsivo talvez o ódio, tá certo? Mas ele é provocado, sabe? Como se fosse produzido por uma glândula, sabe? Não sei. Talvez ali a glândula, como é que chama? Aquela glândula, nós temos na goela uma glândula, como é que chama ela? Eu não vou lembrar, mas nós temos outra glândula, uma glândula no cérebro que cuida disso, sabe? A amígdala, certo? A amígdala cerebral talvez provoque o ódio, rapaz, eu não sei, rapaz, sabe? Ou provoque hormônios que estimulam, sabe? O corpo fica todo ouriçado assim, tá certo? E de repente brota aquela coisa, sabe? É o ódio, rapaz. Olha, eu vou ficando por aqui, sabe? Porque são 30. Eu acho que eu vou chamar esse vídeo de amígdala, sabe? Para falar da amígdala cerebral, tá certo? Fico por aqui e digo, rapaz, que nesse domingo de Páscoa, sabe? Meu nome é Ernesto, rapaz. Caboclo falador, rapaz. Olha, fala pra cacete, tá certo? Mas o intuito é despertar. Meus papéis estão me olhando aqui. A internet está ali preparada e eu não fui, tá certo? E o Horta que me perdoe, tá certo? Mas eu vou entender que aquele chaveco que ele manda é para esse pessoal aí, sabe? Que não tem nada a ver comigo, tá certo? Bom dia, bom dia, bom dia.